Lisboa é uma cidade cheia de coisas que a tornam verdadeiramente única e o resultado disso é um imenso manancial de canções sobre esta linda cidade. E de acordo com alguma pesquisa que eu fiz, é possível que seja uma das cidades do mundo com mais canções sobre ela. E isso inspirou-me a criar esta série em que te vou falar sobre algumas das canções que falam sobre esta cidade. E neste primeiro vídeo desta série vamos chegar a Lisboa de barco e vamos dar uma volta por lá enquanto te falo sobre algumas dessas canções. Parece-te bem? Então, anda daí! Se tu me perguntares sobre canções portuguesas sobre Lisboa, há duas que me vêm automaticamente à ideia, não exatamente por serem as minhas preferidas, mas por serem extremamente visuais e uma delas muito emblemática. Esta primeira canção de que te vou falar chama-se Lisboa, Menina e Moça e é um fado incontornável interpretado por Carlos do Carmo. Esta é uma canção que nos leva a passear por Lisboa, começando exatamente aqui no Castelo de São Jorge, passando por lugares como Alfama e o Bairro Alto. No refrão, Lisboa é referida como mulher e como menina ao mesmo tempo, mas a minha frase preferida da canção é aquela que refere Lisboa como cidade a ponto luz bordada. Uma clara referência ao bordado de Ponte Cruz, mas neste caso não um bordado com um fio, mas com a luz de Lisboa. Esta questão da luz de Lisboa não é um mito, é uma realidade que se explica com vários fatores, como, por exemplo, o número de horas de sol que temos por aqui, também os ventos que passam e que limpam o ar, as casas de cores claras e também o enorme estuário do Rio Tejo que reflete toda a luz do sol. Esta canção foi oficialmente apresentada pela primeira vez no Festival da Canção de 1976. Para além da incontornável interpretação de Carlos do Carmo, esta canção, a realização, a escrita desta canção contou com vários nomes de vulto, neste caso na letra José Carlos, Ari dos Santos e Fernando Tordo, em que o primeiro é um dos maiores poetas portugueses e teve as suas obras musicadas por vários músicos portugueses de renome, e o segundo é um famoso cantautor em Portugal. De resto, estes dois autores colaboraram muitas vezes juntos e escreveram juntos muitas das mais famosas canções portuguesas. Para além disso, outro facto interessante sobre esta canção é que a composição foi de Paulo de Carvalho, que entre nós, portugueses, é mais conhecido como cantor por causa da sua voz bonita e poderosa, mas que na realidade também é um prolífico compositor. Portanto, estamos a falar de uma canção que é fruto da colaboração de vários grandes nomes da poesia e da canção portuguesa e não é por acaso que em janeiro de 2021, quando Carlos do Carmo faleceu, esta canção foi declarada como a canção oficial de Lisboa pelo próprio município de Lisboa. E se tu estás a aprender a falar português, esta pode ser uma ótima canção para aprender ou rever vocabulário de partes do corpo. A segunda canção de que te vou falar chama-se Lisboa e é de uma banda portuguesa chamada Polo Norte. Aliás, eu posso dizer que este é um dos maiores sucessos desta banda, se não mesmo o maior, exatamente porque é uma canção vibrante, enérgica e alegre, que é também bastante visual, tem uma letra bastante visual que te faz imaginar as cenas que se podem passar em Lisboa. Se não acreditas no que eu estou a dizer, podes pesquisar a letra e a tradução e dizer nos comentários se concordas comigo, ok? Estamos aqui no Mirador de Santa Catarina, mais conhecido como Adamastor, exatamente por causa da estátua que podemos ver ali.
Agora, se queres saber quem é o Adamastor, isso é uma coisa que daria para um vídeo inteiro. É um tema bastante interessante, mas teria de ser bem explicado de uma forma mais ou menos longa. E estou agora aqui à beira do Rio Tejo, na área do Cais do Sodré, para te falar de uma canção que traz com ela um cheiro a maresia. A canção chama-se Maria Lisboa e a letra é um poema do poeta David Mourão Ferreira, originalmente interpretada por Amália Rodrigues, que é conhecida como a maior fadista de todos os tempos, e também com interpretações de outros fadistas como Marisa, por exemplo, e não só. Esta canção foi composta por Alain Olman, que foi um compositor que trabalhou muito com Amália Rodrigues e que foi o grande responsável por introduzir a poesia de autor no fado, porque até então as letras dos fados eram poemas de poetas populares. Se este assunto te interessa, vou deixar um vídeo na descrição que tu podes ver para ficares a conhecer tudo sobre o fado. O que torna esta canção extremamente interessante é não só o fato de a letra ser extremamente visual, mas também o fato de esta ser uma canção bastante vibrante, enérgica e alegre, o que pode parecer um pouco estranho porque normalmente o fado é referido como um género musical essencialmente triste, mas isso também não é bem verdade. A letra desta canção tem muito vocabulário ligado ao mar, portanto pode ser uma boa canção para tu aprenderes ou também reveres. E também tenho este vídeo em que exploro esta canção, se quiseres ver. A quarta canção que te trago chama-se Um Dia de Lisboa e é da autoria de Sebastião Antunes e Quadrilha. É também uma canção vibrante e alegre que refere o lado positivo da internacionalização desta cidade. Um bom exemplo disto é este lugar onde estou agora, a Praça do Comércio, que também é um lugar que passou por algumas transformações. E eu digo isto porque eu lembro-me perfeitamente que quando eu era adolescente, durante os anos 90, e vinha a Lisboa às compras, ali na Rua Augusta, que é onde ficavam as lojas mais fixes e mais modernas, eu tinha de atravessar o rio de barco, aqui até à Praça do Comércio, e depois tinha de atravessar esta praça por entre carros, porque aqui havia um enorme parque de estacionamento. Ainda em relação à canção, é de destacar a participação especial da cantora Viviane, que é uma conhecida cantora portuguesa de origem francesa. A participação dela nesta canção é em francês, apesar de ela normalmente cantar em português, exatamente devido ao caráter mais internacional desta canção, se quisermos dizer assim. E a quinta e última canção que eu tenho para ti chama-se Portas do Sol, que é exatamente o nome do sítio onde nós estamos agora. Este é um dos miradores mais populares de Lisboa e fica em Alfama. Portas do Sol é uma canção da autoria de Nena, que ganhou um galardão de ouro em 2020. É uma canção bastante melancólica que parece expressar a tristeza de um amor acabado. Ao longo de toda a canção, Nena refere vários locais icónicos da cidade de Lisboa, que também aparecem no videoclipe, que parecem ser o palco desse amor que terminou. Ao mesmo tempo, a canção também parece transparecer um grande amor pela cidade em si. É uma canção bastante bonita, vale a pena ouvir. E é exatamente aqui, neste sítio onde acaba o primeiro vídeo desta série, que vai começar o próximo, em que te vou falar sobre canções de e sobre Alfama. Espero por ti aqui. Diverte e até à próxima. Tchau!